Políticos bolsonaristas aproveitaram aí a visita ao Brasil do chefe de sanções da Casa Branca para dizer que a viagem seria para discutir sanções dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegando censura e perseguição à direita. A embaixada americana, porém, deu uma versão diferente. Confira. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que vive atualmente nos Estados Unidos, foi um dos primeiros a falar da viagem ao Brasil de David Gamble, coordenador de sanções dos Estados Unidos. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. O anúncio foi recebido como uma verdadeira vitória pelos bolsonaristas. Mas o governo americano, em nota, afirmou que a pauta da viagem seria outra: o combate a organizações criminosas transnacionais. O irmão de Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro, se reuniu nesta segunda-feira com um integrante da comitiva de Gamble, o assessor sênior para o Ocidente, Ricardo Macedo Pita, e confirmou que o assunto tratado foi o envolvimento do crime organizado no Brasil com grupos terroristas de outros países, entre eles o Hezbollah. Questionado sobre a pauta de sanções a Alexandre de Moraes com os americanos, como o seu irmão havia previsto, Flávio não soube explicar. Ele está tratando disso nos Estados Unidos, mas essa reunião específica foi uma coincidência de verdade. A comitiva do Departamento de Estado também se reunirá nos próximos dias com técnicos da Secretaria Nacional de Segurança Pública e com representantes do Itamaraty, também com foco no combate ao terrorismo internacional. O governo brasileiro ainda quer discutir a implantação de cotas comerciais sobre aço e alumínio com representantes da Casa Branca, evitando assim uma sobretaxa nos produtos, como já foi feito no primeiro mandato de Trump. Professor, tem muita diferença entre Lula e Trump, entre o governo Lula e o governo Trump. É uma visita, vamos dizer, significativa, né? Primeiro representante aí, salvo engano, de um chefe, de um integrante do Departamento de Estado ao Brasil. O anúncio oficial ali, a informação da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, informando, oficializando que a visita é para tratar de parcerias em combate ao crime organizado, pode ser um ponto de junção e de convergência entre esses dois governos e presidentes tão diferentes? Claro, sem dúvida nenhuma, até porque o governo brasileiro tem se mostrado bastante aberto a conversas com o governo americano em diversas situações, reuniões, inclusive a atividade do vice-presidente Alckmin com relação a negociações e também diálogos com representantes da Casa Branca mostram também um engajamento do governo brasileiro para entender exatamente a natureza de taxas comerciais, tarifas comerciais que também são impostas ao Brasil, e lidamos também com aquilo que temos diante de nós com relação a históricos de delegações como essas. Gamble, por exemplo, ele é um funcionário do Departamento de Estado americano, tem uma larga experiência atuando em locais de extrema sensibilidade da questão da segurança americana, já atuou no Afeganistão, no Cazaquistão, passou também pela Rússia, inclusive serviu na Rússia durante o governo Obama, e agora, né, nessa posição de diretor, coordenador de sanções, ele começa a trabalhar nesse setor exatamente no governo Biden, acaba, logicamente, sendo promovido e mantido nessa posição pelo governo Trump, e também existe até uma naturalidade de se observar delegações diplomáticas, representantes de outros países, principalmente dos Estados Unidos, de se encontrarem também não somente com representantes do Palácio do Planalto, do governo brasileiro, também existe uma naturalidade de encontros com autoridades que representam oposições políticas. Isso faz parte também da forma como estados fazem leituras, avaliações a respeito de processos como, por exemplo, que são tão sensíveis como a questão das sanções. Por isso que, analisando aquilo que nós temos diante de nós, dados inclusive fornecidos pela Embaixada Americana e também o histórico deste líder dessa delegação, nós vemos aí que é uma questão extremamente natural e também de uma celebração, digamos assim, né, de encontros de similaridades de tópicos, afinal, os dois estados estão preocupados com questões como o terrorismo e também segurança nacional.
E aí, Lorival, qual que é o tamanho político dessa visita? Eu acho que ela é compatível com a apuração que eu tenho sobre como que o governo americano vê o governo brasileiro, que os níveis, as avenidas de engajamento são bem práticas, assim, né? Coisas que interessam aos dois países, né? Como essa questão dos crimes transnacionais, seja tráfico de drogas, de pessoas, de animais silvestres, né? Então, é um tipo de engajamento bem pragmático. O Brasil é um país grande, né? Que é um corredor muito importante desses tráficos todos, desses crimes e tal, e o governo americano, por sua vez, o governo Trump tem uma forte, para ele politicamente é muito importante apresentar resultados nessa questão da proteção do território americano, desses crimes transnacionais. Então, é uma forma de trabalhar com o Brasil, de trazer resultados para os dois países de forma prática, sem nenhum tipo de ruído ideológico. O governo americano está muito consciente disso que nós vimos aí, esse desejo do grupo liderado pela família Bolsonaro de tentar colocar ruídos, né, dificuldades nas relações entre Brasil e Estados Unidos. E o governo americano não pretende ser refém desse tipo de política menor, assim, por causa da importância do Brasil. Embora, é claro que o Trump não gosta de uma série de posições do Lula, mas gosta de outras, também tem afinidade pelo Putin, assim como o Lula tem. Então, o governo Trump não está tão preocupado com essas coisas neste momento, está mais querendo ter resultados práticos também na área comercial, onde está havendo uma negociação intensa e de alto nível entre o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o USTR, né, representante de comércio, e também o secretário de comércio. Jussara, foi uma atrapalhada ali, ou jogaram uma isca, principalmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro, jogando ali a informação no sábado, se não me falha a memória, ou na sexta-feira, durante o feriado, de que a visita era para tratar de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e foi desmentido depois, no domingo, por uma nota oficial da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Qual foi a jogada? Porque acaba que fica pior, como que é, Thaís? O soneto? Fica pior a emenda que o soneto. Ficou por aí, não? Olha, Caio, o que acontece? O deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e ele, né, quando ele se licenciou para viver nos Estados Unidos, foi com argumento de perseguição aqui no Brasil e com a intenção, segundo ele, de intensificar esse diálogo com o governo Trump. Essa é a lógica dele, e quando ele faz esse anúncio, inclusive ele dizendo dessa visita, tratando dessa comitiva, da vinda dessa comitiva ao Brasil, de fato ele foi a primeira pessoa a dizer, ele fala que vai tratar de Alexandre de Moraes, porque é a pauta do bolsonarismo, é a pauta que vai mobilizar o bolsonarismo. Fato é que a embaixada, quando questionada oficialmente, ela não confirma exatamente isso e diz tratar da questão da segurança pública. E aí tem um outro ponto curioso, é que hoje, quando o senador Flávio Bolsonaro, portanto, irmão de Eduardo Bolsonaro, foi questionado, ele disse, isso é uma questão dele. O senador evitou falar disso e disse que, olha, tratei aqui sobre segurança pública. É importante a gente citar que, de fato, o Eduardo Bolsonaro tem contato, tem diálogo com o governo Trump, com assessores de Trump, mas o quanto ele diz nas redes sociais, o quanto ele divulga, não é confirmado oficialmente. O que a gente hoje estava conversando com integrantes aqui do governo Lula, da área internacional, dizendo que não via muita preocupação nisso. Eles entendem que é uma retórica bolsonarista para dizer dessa importância. Por outro lado, fala, olha, a agenda está mantida, vai ter sim uma agenda no Ministério da Justiça, a gente já estava sabendo, e são contatos com setores dos dois governos, e isso é normal acontecer. Bem, o governo, por lado, o governo Lula tenta minimizar também essa interlocução bolsonarista, mas fato é que, quando questionado, a embaixada americana não quis confirmar, e aí fica para o bolsonarismo se explicar sobre essa reunião que trataria de sanção ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
Professor Lucas, agora, de qualquer modo, o Brasil ainda continua sem um embaixador dos Estados Unidos em Brasília. Isso seria normal a essa altura do campeonato? Estaria dentro do prazo ainda, né? O Trump assumiu em 20 de janeiro, ou é um indicativo de uma relação ruidosa entre os dois governos? Caio, a não indicação, pelo menos até aqui, de um novo embaixador, considerando a anterior que nós tínhamos indicada pelo governo Biden, mostra que o Brasil não é, pelo menos de imediato, a grande prioridade de Donald Trump na América Latina. Já é muito evidente que o principal interlocutor dos Estados Unidos, até mesmo do ponto de vista ideológico, de aliança política, não será o Brasil, pelo menos durante o governo Lula. Será e continuará sendo Javier Milei, e não é à toa que Javier Milei foi, inclusive, o primeiro presidente que se encontrou com Donald Trump, ainda quando Donald Trump era presidente eleito dos Estados Unidos, naquela reunião em Mar-a-Lago. Ou seja, há uma demonstração muito clara, e agora nós fazemos uma leitura política das prioridades do governo americano, de que o Brasil não representa esse campo de apoio ideológico, pelo menos neste momento, até 2026, quando Lula estiver na cadeira presidencial. Este principal parceiro continuará sendo a Argentina. Não é à toa que existem já trocas entre os dois chefes de Estado e a ausência de trocas entre o chefe de Estado brasileiro e o chefe de Estado americano. Lorival? Realmente é um processo que tem que ter aprovação do Senado, né? Então leva um tempo, então está perfeitamente dentro do tempo, considerando que o Brasil de fato não é uma prioridade, né? O que ele fez foi chamar de volta a ex-embaixadora Elizabeth Bagley, porque ela é muito ligada aos democratas, a financiadora do Partido Democrata, chama o Clinton de Bill, o Biden de Joe e o Obama de Barack. Então, não dava, do ponto de vista do Trump, para manter ela aqui. Por outro lado, o Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócio, é ministro conselheiro da carreira diplomática, serviu na Bolívia, ia servir no Paraguai, mas acabou que o Senado, por questão de procedimento mesmo, acabou não aprovando ele e tal para o Paraguai, mas ele serviu como representante dos Estados Unidos, como um cargo de vice-secretário assistente para os Balcãs Ocidentais. Ele atuou muito nos Balcãs ao longo da carreira dele, que é uma região importante para os Estados Unidos, para a Europa, né? E ele teve uma interação muito grande com a OTAN, aquele de lá de Belgrado e tal. Então, é um diplomata bastante experimentado, bastante inteligente, muito articulado, né? E claro, não tem o cargo, a patente, digamos assim, né? O nível de embaixador na carreira, então haverá um embaixador, mas o fato de não ter sido nomeado ainda é só porque, de fato, existem outras prioridades, como China, Israel, França, Grécia, Nações Unidas, são aqueles que já foram nomeados pelo Trump, por exemplo. O Thaís, integrantes aí do governo brasileiro disseram, inclusive ao Gustavo Uribe, nosso amigo, que o governo brasileiro espera se sentar com o Gamble para tratar de tarifa. Isso daí pode sair alguma evolução? Não necessariamente. Não há. Eu, inclusive, conversei com gente dos setores, né, que estão aí também no aguardo e acompanhando essas negociações, mas, assim, todo diálogo aberto com autoridades americanas vai ser importante, né? Porque no final a gente acabou se consolando, entendendo que mesmo o Brasil não sendo prioridade, países comparáveis ao Brasil também não estavam conseguindo ter o mesmo diálogo. O vice-presidente Geraldo Alckmin, desde o início, com uma ação muito cautelosa, com uma inteligência diplomática importante, ele conseguiu estabelecer algumas conexões, né? Então, não aconteceu mais nada de ruim, o que já é bom para o Brasil. Então, a costura é uma costura que vai no ritmo dos americanos. O Fernando Haddad esteve com o Scott Bessent em Los Angeles, não tratou especificamente de tarifas, acabou sendo uma conversa mais geral, mas falou da importância da relação do Brasil com os americanos. Então, não vai sair nada, mas também não é ruim, não dá para perder a oportunidade
para afirmar as coisas que o Brasil defende na relação com os americanos. Por exemplo, olha, a gente fica com déficit, a gente tem uma relação de valor agregado importante, somos complementares naquilo, na nossa corrente comercial. Então, assim, não vai mudar nada, mas não é para perder a oportunidade de dar alguns recados.